Bom, retornando de onde paramos, passo a palavra ao doutor Felipe, defensor, para eventuais perguntas. Doutor, com a palavra. Obrigado, senhor. Boa tarde, doutora. Doutora, de acordo com essa experiência que a senhora tem, uma pessoa, quando ela é batizada pelo PCC, ela carrega algum tipo de documento, ela recebe alguma documentação da organização criminal? Ela recebe esse documento, mas alguns dos membros, eles fazem questão de, depois de um tempo, se desfazer desse documento para não se tornar prova contra ele mesmo. Nesse caso específico, a senhora se recorda de ter apreendido alguma documentação desse tipo, de alguns réus? Sim, nos autos do inquérito eles foram ouvidos. Relacionado ao Bruno, não foi nada apreendido. Como eu disse, o senhor, o Bruno já estava preso quando eu iniciei as investigações, entendeu? A circunstância da prisão dele, então a senhora não teve nenhuma participação? Não participei, porque ele foi levado, salvo engano, para o terceiro DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico. Com relação a esse boletim de ocorrência, esse processo de tráfico, a senhora sabe o desfecho que ele teve? Doutor, eu não me recordo, não sei como foi o desfecho. Quando é feito um boletim de ocorrência de desaparecimento de alguma pessoa, qual que é o procedimento da polícia? Porque muita gente fala, não, a polícia fala para aguardar 24 horas, aquela coisa toda para ver se a pessoa não aparece, mas eu sei que a polícia tem um procedimento, uma cartilha a seguir. Sim, esse procedimento é o seguinte: após a lavatura do boletim de ocorrência de desaparecimento, há uma expedição de uma comunicação ao setor de homicídios. Aqui no caso de São Bernardo do Campo se chama setor de homicídio. Em São Paulo se chama Departamento de Proteção à Pessoa. Certo? Há uma comunicação e ali se instala um procedimento investigativo de desaparecimento, PID. Tá? Se inicia a investigação, as investigações são iniciadas a partir dessa instalação, desse procedimento chamado PID. Certo. E isso tudo é na própria delegacia onde foi feito Setor de homicídio. o setor de homicídios que envolve toda a localidade. E a seccional inteira de São Bernardo do Campo tem um setor de homicídio. Todo o desaparecimento é encaminhado para lá para que sejam feitas as investigações necessárias. E como que começam essas investigações? Qual é o procedimento? O que faz para procura em um hospital? O que a polícia faz? Primeiro de tudo, doutor, na verdade eu vou falar porque eu tinha essa experiência em São Paulo, mas aqui praticamente é a mesma. Se investiga os atos das vítimas, da vítima desaparecida, chama-se por familiares, a rola testemunha dos últimos momentos onde a vítima esteve, se procura em um hospital, até em necrotério, né? No caso, se a vítima dá entrada de uma pessoa desconhecida, são vários tipos de diligências. Verifica se tinha seguro de vida? Todas essas alterações total. A senhora se recorda, durante a investigação da senhora, qual testemunha que trouxe a informação de que houvesse aquela briga entre o Bruno e o Peixoto que desabou nessa situação toda? Doutor, eu não me recordo dessa testemunha, mas tem uma testemunha que é protegida, que fala a respeito disso. Tem o comerciante que presencia esse desentendimento, ele dá alguns detalhes do que aconteceu, mas com muito medo, ele não fala de forma expressa. Algumas testemunhas citaram o que teria acontecido. A senhora se recorda se uma dessas testemunhas era irmã do Peixoto? Sim. A senhora se recorda também se durante a investigação foi apurada alguma briga entre o Peixoto e o réu de Volkswagen? Doutor, o senhor lembra que eu afirmei que o Peixoto, por ser viciado, ele arrumava a confusão com diversas pessoas? Sim. Então, além do baianinho, ele também brigou com o baleado, mas o do baianinho foi um desentendimento em data muito passada, anterior. O recente que deu causa a tudo foi o desentendimento com o Bruno Baleado que está aqui presente.
conheciam. Desse mundo da drogadição. Sim. Agora, com relação àquela brincadeira de 13 por 4, que a senhora citou entre o Toquinho e o Peixoto, dizendo que o PCC não existia, que por R$50 matava, a senhora se recorda especificamente de qual testemunha que relatou essa situação? Eu não me recordo qual testemunha, mas eu me recordo do fato do relato das testemunhas. Pelo passado do tempo. Isso. Inclusive, a mulher, a companheira de... Ai, perdão. Inclusive, a mulher do Fernando, ela me relata esse episódio. O que aconteceu. Quando ele retorna para casa, ela sabe desse tipo de afirmação que ambos fizeram dentro, próximo ao obter. E isso ela teria ouvido do próprio marido? Não. Quando do desaparecimento do marido, ela foi em diversos locais. E soube isso, que foi confirmado por outras testemunhas também. Segundo a investigação da senhora consegue precisar de data que o Peixoto foi morto? Eles foram, tanto o Peixoto quanto o Coquinho, eles foram mortos. Eu não consigo afirmar com precisão, tá? Mas o carro que foi usado, o transporte dos dois e as armas do crime, elas foram apreendidas dia 23 de abril. Então eles possivelmente foram executados dia 21 ou 22. Tá? Porque na madrugada do dia 20, eles ainda estavam na chácara, como eu relatei para o senhor. Dia 21, eles já foram retirados de lá. Então, provavelmente, dia 21 ou 22, quando no término do feriado da Páscoa. Entender uma dinâmica do momento anterior que a mim parecia que fosse um pouco diferente. A senhora disse que eles saíram da chácara do Rafael, foram para essa segunda chácara, onde o baleado foi preso. Sim. E daí é que teriam ido para o campão. Doutor, pode ter sido que durante o dia dessa chácara do Rafael, quando o Rafael comunica, eu preciso que a chácara seja esvaziada, porque ela vai ser ocupada amanhã, dia 20, ela está alugada para outra pessoa, eu posso afirmar que pode ser que eles foram o primeiro lugar o pão da Padre Léo Comissário, e depois para essa chácara. Pode ser que exista essa inversão, entendeu? Mas eu posso afirmar que eles foram levados para diversos locais. Chácara do Rafael, Padre Léo Comissário, a chácara onde o baleado foi morto, a favela do Rio. Eles transitavam em diversos locais. Sempre os três que participavam desse julgamento, eu digo o baleado, o Peixoto, o Fernando, sempre os três eram levados juntos. O baleado foi preso. Sim, nessa segunda chácara. Sim. Então, antes disso, nessa... Sim. Para se aguardar esse final dos 14, o Cleomar, que estava encarregado de praticar, o homicídio, executar a execução, todas as pessoas eram levadas para diversos locais. Primeiro as vítimas e depois os demais membros iam chegando para participar dessa inquirição. Nas conclusões da senhora, dentro da sua investigação, se o Bruno não fosse preso, ele teria o mesmo destino de todos? Não. Ele teria que fazer parte aguardar o veredito final. Tá? Em algumas vezes, em casos anteriores, eu já tive conhecimento de que o acusador participa da execução, para que seja testemunha daquilo que aconteceu. O senhor entendeu? Quando a senhora assumiu a investigação, o Bruno então estava preso, a senhora, quando
está machucado. Não, um corte na testa, a senhora não se recorda? Não, eu não lembro disso aí. Ele, à época, doutor, fez uma denúncia contra os policiais que fizeram a prisão, citando que teria sido agredido. Ele fez várias acusações contra os policiais que executaram a prisão. Você entendeu? Então, mas essa situação eu não tomei conhecimento, porque não fui eu que lavei o flagrante. É outra delegacia, eu estava investigando um homicídio. Os homicídios, né? A testemunhadora, doutora, ela relatou que ela frequentou bastante a delegacia, por ser irmã da vítima, querendo saber. E a senhora conversou com ela antes da audiência de hoje? Não. Digo, agora nos últimos dias? Não. Nesses vídeos que foram apreendidos, o julgamento das vítimas, a senhora se recorda se é dito o nome do Bruno, se alguém pergunta para o Bruno, se o Bruno aparece nesses vídeos? São vídeos curtos, não. São vídeos curtos, eu não me recordo se é citado o nome deles, né? Deixa eu só até esclarecer, quanto a testemunhadora, que o senhor falou, a frequência da delegacia. Como é um caso muito grande, de grande complexidade, não só ela frequentou a delegacia, outras testemunhas também eram novamente chamadas à delegacia para esclarecer certos pontos, certas dúvidas a respeito das investigações. E é natural, até por ela ser irmã da vítima, ter informações, né? Sim. E com relação a Bruno, doutora, foi levantado ou apurado, enfim, ou de alguma forma a senhora chegou a investigar se eventualmente ela tivesse alguma participação nessa situação, ou ela sempre foi tratada mesmo como vítima? Doutor, na verdade, quando se inicia uma investigação, os fatos são apurados, né, do que realmente aconteceu. Várias pessoas acusaram a Bruna como sendo autora, partícipe também, envolvida nesse, mas não estou comprovado que ela fez parte dessa empreitada criminosa. Tanto é que ela foi vítima posteriormente, ela se tornou uma pessoa que estava sendo ameaçada pelos, em tese, né, no primeiro momento, comparsas. O que não aconteceu com os demais. Então, possivelmente, ela não foi vítima, ela seria uma vítima, não uma autora de alguma coisa. Certo. Essa história do grupo de WhatsApp que teria, que o Fernando fizeram parte, ou faziam parte, a senhora chegou a apurar se de fato existia esse grupo de matadores de PCC? Quando Peixoto foi arrebatado e levado para esse tribunal do crime, uma das providências tomadas pelos autores foi se apropriar do telefone celular dele. Eles buscaram diversos contatos, entre eles contatos de policiais, contatos de vigilantes, contatos inclusive de outras pessoas que trabalhavam pelo bairro. E eles concluíram, através de uma menção, que realmente faziam parte de um grupo de extermínio, mas não foi identificado nenhum grupo voltado para o extermínio de qualquer pessoa que eles faziam parte. Jurado? Podemos encerrar?